Olá, boa noite. Boa noite. Supremo Tribunal Federal mantém delação premiada da JBS Friboi. E a investigação que envolve Temer continua sob o comando do ministro Edson Fachin. Temer diz que há uma crise política evidente, mas que não afeta a economia. Na Noruega, o presidente confirma que vai recorrer para processar Joesley Batista por calúnia. Rocha Loures viajou em avião da FAB a São Paulo para pegar a mala da propina. O ministro Gilberto Kassab, que requisitou o voo, afirma que carona a deputado é normal. Dilma depõe a justiça como testemunha num processo em que Lula é réu. O ex-presidente e lobistas são acusados em ação sobre caças suecos. Janot quer ouvir Lula e Dilma sobre suspeita de compra de votos na eleição de 2014. O inquérito se baseia em delação da Odebrecht, que cita vários partidos. Grupos de viciados voltam para a região da antiga Cracolândia e o secretário da Segurança Pública afirma que foi pego de surpresa. O Jornal da Gazeta está no ar. Usuários de crack deixaram a Praça Princesa Isabel, na região central de São Paulo, e voltaram para um dos antigos pontos de concentração na Cracolândia. A ordem para a mudança pode ter partido do crime organizado, que estaria encontrando dificuldades em manter a venda de drogas no local. A Praça Princesa Isabel amanheceu desocupada. Funcionários da prefeitura cuidavam da limpeza, sob a vigilância reforçada da Guarda Civil. Durante a noite, os usuários de drogas que tinham se instalado na praça voltaram para a região de onde foram expulsos há um mês. A concentração agora fica na Alameda Cleveland, quase em frente à estação Júlio Prestes e a apenas um quarteirão da antiga feira de drogas, desmantelada por uma operação policial em 21 de maio. Agora, a polícia diz que não dispersou ninguém e que os dependentes se mudaram juntos, ao mesmo tempo e de forma espontânea. Esse homem diz que o grupo se sentia incomodado com a lama que se formava na praça por causa da operação de limpeza com água 2 vezes por dia. E também porque vinha sendo cada vez mais encurralado pelo cerco dos agentes de segurança. Eles chegavam mais para cá a gente, deixavam só assim, um monte de gente mutuada. Ah, entendi. E aqui você acha que vai ser diferente? Vai diferente, dá espaço aí. E quem foi que organizou essa vinda para cá? Porque veio todo mundo ao mesmo tempo. Porque alguma coisa não é daqui de fora, né? Hã? Não é daqui de fora. Mas quem foi que organizou? Como é que mas foi? a gente nem sabe. A prefeitura acredita que a migração ocorreu por causa do combate ao tráfico de drogas. Diz que lá na Praça Princesa Isabel, por causa do policiamento intenso, os traficantes só conseguiam entrar com pequenas quantidades. A intenção é também aqui atuar com firmeza e não permitir barracas, e assim evitar que os traficantes voltem a montar uma infraestrutura. Também não está descartada a possibilidade de que a ordem tenha partido do crime organizado, que viu o lucro diminuir com as vendas em baixa e a prisão de traficantes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, desde o dia 21 de maio, 130 suspeitos foram presos e 14 adolescentes apreendidos, além de quase 90 celulares e mais de 50 quilos de drogas. Esta manhã, agentes sociais e de saúde que seguiram o grupo continuavam as abordagens para oferecer ajuda. Mas vocês receberam algum tipo de orientação? Nenhuma ainda, a gente só está aqui. A orientação que a gente tem é de ficar aqui, né? Se precisar de alguma coisa, a gente está aqui. A prefeitura informou que a mudança de local não vai alterar o trabalho que vem sendo feito e que no último mês, 427 pessoas aceitaram o tratamento e foram internadas e que haverá reforço no número de vagas nas clínicas. E vai ser eleito na semana que vem o Conselho Gestor, que vai decidir o destino dos 2 quarteirões que abrigavam a antiga Cracolândia. Os 20 integrantes vão ter o poder de deliberar que tipo de moradia vai ser instalada ali, a quantidade de apartamentos e as faixas de renda contempladas nos futuros conjuntos habitacionais. Podem concorrer, entre outros interessados, moradores da região e movimentos de moradia. A portaria convocando as inscrições dos interessados nas 10 vagas reservadas à sociedade civil foi publicada hoje pela Prefeitura.
Em Guarapari, no Espírito Santo, acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e 2 ambulâncias deixa 21 mortos e 22 feridos, 7 em estado grave. O acidente aconteceu na manhã de hoje no quilômetro 343 da BR-101, na região da Grande Vitória. A Polícia Rodoviária Federal relatou que, segundo testemunhas, a carreta que transportava um bloco de granito invadiu a contramão e colidiu com o ônibus que seguia de São Paulo para Vitória. 2 ambulâncias que carregavam 9 pessoas e trafegavam atrás do coletivo também foram atingidas. Com o impacto da colisão, o ônibus partiu ao meio e pegou fogo. A maioria das vítimas morreu carbonizada. A aviação Águia Branca informou que 31 passageiros e o motorista estavam dentro do ônibus e que uma equipe foi disponibilizada para prestar assistência às famílias. As vítimas receberam os primeiros socorros na rodovia e algumas foram transportadas de helicóptero para hospitais da Grande Vitória. Irmã e primo de Aécio Neves, do PSDB, e ex-assessor do senador Zezé Perrella, do PMDB, já estão em prisão domiciliar. Andréa Neves, irmã de Aécio, primo dele, Frederico Pacheco, e Menderson Souza Lima, ex-assessor de Perrella, foram mandados para casa por determinação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eles farão uso de tornozeleiras eletrônicas. Estão proibidos de manter contato com os outros investigados e de se ausentarem do país sem autorização judicial, devendo entregar os passaportes. Os 13 e o senador afastado, Aécio Neves, são investigados por suposta prática de corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça, denunciados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. De acordo com o Wesley Batista, Aécio Neves pediu R$2 milhões a pretexto de pagar sua defesa na Lava Jato. Mas as investigações apontaram que o dinheiro foi parar na conta de uma empresa do aliado do Tucano, o senador Zezé Perrella, do PMDB. Nos próximos dias, o Supremo deve decidir sobre o pedido de prisão contra Aécio e se ele deve continuar afastado das funções parlamentares. O caso estava na pauta da primeira turma do Supremo, mas foi adiado. O relator Marco Aurélio Melo ainda analisa um recurso do Tucano. A defesa quer que o caso seja julgado no plenário da Corte. O ministro já tinha negado um pedido semelhante. Para o Procurador-Geral da República, o afastamento de Aécio do Senado não foi suficiente para aplacar o risco de novos delitos e de prejuízo às investigações. Relatório da Polícia Federal aponta que o suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, pegou carona em avião da FAB com Gilberto Kassab antes de receber a mala com R$500 mil da JBS. O voo de Brasília para São Paulo foi no dia 27 de abril e o avião da FAB, requisitado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Além de Rocha Loures e o ex-prefeito de São Paulo, estavam na aeronave outras 5 pessoas que não tiveram os nomes divulgados pela Polícia Federal. No dia seguinte, Rocha Loures foi flagrado recebendo a mala com R$500 mil de Ricardo Saldi, executivo da JBS Friboi. Na afirmação de delatores, o destino final da propina paga pelo frigorífico seria o presidente Temer. Na época, Rocha Loures exercia o cargo de deputado federal pelo PMDB do Paraná. Kassab confirma que fez a viagem de avião na data mencionada para cumprir agenda em São Paulo. De acordo com a assessoria do ministro, é prática comum que parlamentares usem aeronaves da FAB para deslocamento quando disponíveis. O relatório parcial da Polícia Federal, entregue nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal, aponta indícios de crimes de corrupção passiva cometidos pelo presidente Michel Temer e por seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures. Nos próximos dias, o Procurador-Geral da República deve denunciar ao STF o presidente Michel Temer. De acordo com o jornal Globo, Rodrigo Janot pode apresentar até 4 denúncias diferentes, uma para cada tipo de crime supostamente cometido. Organização criminosa, obstrução de justiça, corrupção passiva e ainda prevaricação, que é quando um funcionário público deixa de cumprir suas funções para satisfazer interesses pessoais. Na prática, a possível decisão de Janot obrigaria a Câmara dos Deputados a fazer 4 votações diferentes para autorizar o Supremo a investigar o presidente da República. E se isso acontecer, deve ter novamente um intenso desgaste político para Temer. O Planalto não comenta essa estratégia de Janot. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fiel aliado de Temer,
já disse que pretende adiar o recesso de julho para acelerar a votação. O relatório da Polícia Federal traz também anotações feitas no celular de Rodrigo Rocha Loures, apreendido pela PF e que seriam destinadas ao presidente. Num dos textos, Loures fala da sua intenção de permanecer em Brasília, o que aparentemente significaria obter um cargo que justificasse a sua estadia na capital federal. Poderia ser uma diretoria da Caixa Econômica? Na segunda nota, ele diz que pode ser Itaipu, em uma referência à usina Itaipu Binacional, mas ressalta: o que você decidir está bom para mim. Para os investigadores, os textos foram escritos após as eleições de 2014, quando Rocha Loures disputou um mandato de deputado federal e não foi eleito, ficando apenas como suplente. Antes, foi chefe da assessoria parlamentar de Temer, quando ele era vice-presidente da República, no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Em delação, Joesley Batista disse que Temer indicou Rocha Loures como a pessoa que poderia fazer a intermediação entre os interesses da JBS e o governo. Rodrigo Janot se diz convencido da atuação de Rocha Loures como uma espécie de operador de propina de Temer. E agora à tarde, o ministro Edson Fachin mandou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a investigação contra Temer. Com isso, o procurador terá 5 dias para decidir se apresenta ou não a denúncia contra o presidente. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as denúncias contra o presidente Temer. No instante em que o governo prepara na Câmara o enterro da denúncia criminal que a Procuradoria fará contra Michel Temer, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ameaça multiplicar o trabalho dos coveiros. Janot analisa a hipótese de protocolar no Supremo Tribunal Federal não uma, mas 3 denúncias contra o presidente da República. Significa dizer que, para salvar Temer, a Câmara terá de transformar o seu plenário num cemitério de denúncias. Temer sempre se queixou da pressa de Rodrigo Janot. Diz que o procurador pisou no acelerador apenas para desmoralizá-lo. Reclama, por exemplo, da abertura de inquérito no Supremo antes mesmo que fosse periciado o áudio daquele diálogo que manteve com o delator Joesley Batista, da JBS, no escurinho do Jaburu. Pois bem, agora, Janot parece já não ter tanta pressa. O procurador fará uma denúncia na próxima semana e pode fazer outras 2 mais adiante. Faz 1 mês que Temer vive atrás de um demônio para lhe devolver a culpa pelos crimes que lhe são atribuídos. Janot tornou-se esse demônio de ocasião. Em resposta, o que o procurador-geral tenta fazer é demonstrar que Temer exerceu na plenitude o seu direito de escolher o próprio caminho para o inferno. Confirmando-se a pretensão da Procuradoria, Temer será constrangedoramente denunciado a prazo, em prestações nada suaves. Boa noite. Foi adiado para o dia 5 de julho o pregão eletrônico da Companhia de Engenharia de Tráfego, que pretende escolher as empresas que farão a manutenção permanente dos semáforos da cidade. A CET teve de suspender o pregão, que aconteceria hoje por problemas técnicos. Uma falha no sistema permitiu que os interessados apresentassem 2 opções de lance, um no valor unitário e outro no valor global. O edital de licitação, porém, prevê apenas lances no valor global. Um novo edital autorizado pelo Tribunal de Contas do município será publicado amanhã. A nova contratação será no valor de R$ 72 milhões e as empresas serão contratadas em 3 lotes por 1 ano. Em caráter de urgência, as empresas deverão consertar os diversos aparelhos que deixaram de funcionar na capital e estão apagados ou em amarelo piscante. De acordo com a CET, a capital tem cerca de 6.400 semáforos e pelo menos 200 deles em todas as regiões estão com problemas. A companhia justifica que os defeitos acontecem principalmente em razão do furto de cabos. Também a queda de galhos e árvores em dias de chuva costuma causar problemas. Uma rua na Penha, na zona leste de São Paulo, virou atração para quem circula na região. Tudo por causa do lugar onde uma árvore nasceu. Acordar de manhã e já olhar para a natureza, parece que o dia até começa melhor, né? Bom para quem tem uma árvore na porta de casa. Mas por que eu estou falando em árvore se aqui só tem um poste? A resposta está lá em cima.
Isso mesmo, essa árvore exibida escolheu crescer no topo de um poste de energia elétrica. A Linda, hoje com 10 anos, foi uma das primeiras a perceber folhinhas nascendo por ali. E assim que a gente chegou aqui, há 7 anos atrás, aí teve um tempo que ela observou e falou: mãe, olha um galinho lá em cima do poste e tal. E aí começamos a observar. Eu e meu marido, a gente achou que era o passarinho tentando fazer um ninho, né? Então que viriam mais galinhos e tal. Mas aí o tempo passou e a gente viu que foi virando uma árvore, né? Nesse registro do Google Maps de 2 anos atrás, os galhos ainda eram pequenos ramos. Hoje as folhas verdinhas provam a aparente boa saúde da planta. Dona Yolanda conta que a moradora da rua já enfrentou até um incêndio. Deu um curto-circuito há mais de 7 anos. Pegou fogo nas madeiras do poste, que eram aquelas travas, né? E ela não aconteceu nada com ela. Lá em cima ela cresce sem intervenção de ninguém, bem na porta da casa da Jaqueline. Todo mundo passa, tira foto e a gente realmente acha linda, né? Porque é uma coisa totalmente diferente. Foi você que plantou, né, Gabriel? Eu tenho que admitir. Mas não foi eu, não. Não foi eu. E quem plantou, dona Yolanda? Passarinho. Ou durante um pouso, ou durante o voo dele, ele acaba defecando em alguns lugares. E junto com assim, vamos falar, bolo fecal do passarinho, né? Ele tem os nutrientes do fruto que ele comeu e as sementes do fruto que ele comeu. Então, provavelmente, tinha uma semente nas fezes do passarinho e aí acabou se depositando ali. Experiente, a engenheira florestal explica que a árvore no poste da Zona Leste pode ser uma espécie de figueira, uma irmãzinha desse exemplar que está no Parque do Ibirapuera. Essa tem quase 100 anos e cerca de 20 metros de altura. Ela tende a crescer, ela vai continuar crescendo até ou ela cair ou ela conseguir às vezes atingir uma condição que seja favorável para desenvolver ainda mais, né? Concreto dominando, mas a natureza mostrando que ela está ali, né? Em Portugal, bombeiros confirmam que controlam os últimos focos do incêndio no centro do país. Hoje eles conseguiram conter o avanço das chamas na região de Góis, última região afetada pelo fogo. O Ministério Público português abriu uma investigação para esclarecer as causas do incêndio. Ontem, a Associação dos Bombeiros afirmou acreditar na possibilidade de ação criminosa. A investigação, que corre em segredo de justiça, também deve apurar se houve falhas na comunicação dos serviços de emergência, na desocupação das áreas afetadas e o fechamento das estradas ameaçadas pelo fogo, como a Via 236, conhecida como Estrada da Morte. Cerca de 2.400 homens seguem mobilizados para eliminar as chamas com a ajuda de 11 aeronaves enviadas pela Espanha, França e Itália. Mais de 60 pessoas morreram e outras 200 ficaram feridas por conta das chamas, que queimam no país desde o último sábado. Aqui em São Paulo tivemos um dia típico de inverno, com sol e temperaturas agradáveis. Mas nesse momento os termômetros marcam 22 graus aqui na capital paulista. Vamos ver como fica o tempo nessa sexta-feira com Mariana Armentana. Uma gigantesca massa de ar seco continua mantendo o tempo firme e ensolarado em quase todo o Brasil. Pelo mapa, a gente vê que só vai chover ainda na faixa norte do país, por causa do tempo mais abafado, e na costa nordestina, sendo que no litoral leste da região, a chuva pode ser mais constante e até com forte intensidade por lá. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Curitiba, mínima de 13, máxima de 20 graus. Já no Rio de Janeiro, muita nebulosidade, máxima em torno dos 27 graus. Em Cuiabá, calorão de até 30 graus amanhã, com muito sol e céu azul. E em Maceió, no litoral nordestino, dia bem chuvoso, com temperaturas entre 22 e 27 graus. Para São Paulo, quase nada muda em relação a hoje. Na verdade, as temperaturas sobem mais e o tempo fica aberto e firme, com muito sol e nada de chuva. Em Marília, amanhã, máxima de 25 graus, em Presidente Bernardes, 28, em Votuporanga, 29 e nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto,
a máxima vai aos 27 graus. Para o litoral, a previsão é de um dia de até 24 graus em Santos e de 25 graus em Caraguatatuba. Aqui na capital, os próximos dias vão ser de sol e temperaturas agradáveis. Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 22 graus. Aí no final de semana, o sol continua predominando e teremos máxima prevista também de 22 graus no sábado e de 20 graus no domingo. De madrugada, o friozinho continua por aqui. Ministro Edson Fachin tira do juiz Sérgio Moro investigações com base nas delações da Odebrecht contra o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e o vice Benjamin Steinbrück, também à frente da Companhia Siderúrgica Nacional. A apuração vai ficar a cargo da Justiça Federal de São Paulo. Fachin atendeu a pedidos das defesas dos presidentes da Fiesp, Paulo Scaff, e da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbrück. O argumento para mudar o comando de ambas investigações é o de que elas não têm relação com os desvios na Petrobras. Em delação premiada, Marcelo Odebrecht contou que em 2014 repassou a pedido de Steinbrück R$2,5 milhões a Scaff. Na época, o presidente da Fiesp era candidato a governador de São Paulo pelo PMDB. De acordo com o Marcelo Odebrecht, os valores teriam saído do setor de operações estruturadas da empreiteira, que ficou conhecido após a Lava Jato como o departamento de propina da empresa. O empreiteiro disse que os recursos não foram declarados à Justiça Eleitoral. O ministro Edson Fachin autorizou que as investigações sejam tocadas por São Paulo por ser o local onde teriam ocorrido as tratativas para o recebimento dos recursos. E como o caso também envolve suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro, não cabe à Justiça Eleitoral. Todos os citados negam as acusações. Principal aliado do governador Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Jorge Pisciani, do PMDB, defendeu hoje o impeachment de Pezão em virtude do descontrole das contas do Estado e a falta de pagamento do funcionalismo. Mais tarde, em reunião com representantes dos servidores sem salário, o próprio Pezão disse aos sindicalistas que não sabe se vai se manter no cargo até o fim de 2018. Eleito para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio, com o apoio do próprio governo fluminense, o presidente da Alerj, Jorge Pisciani, que é do PMDB, mesmo partido do governador, disse em entrevista à Rádio CBN que Pezão é incompetente e não tem força política para superar os problemas financeiros do Estado. O governo do Estado falta tudo. Ele estava preparado para governar Piraí, não estava preparado para defender o Estado do Rio de Janeiro dentro da Federação Brasileira, Bolívia. Isso eu tenho que falar com todas as letras. O governador, como é incompetente, como não sabe argumentar, como não tem força política, né? Quem pode ajudar a resolver isso, e já ajudou a aprovar, é o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia e a bancada federal, que é que tem força junto ao presidente Temer. Pisciani também afirmou que já há base jurídica para a cassação do mandato de Pezão pelos deputados estaduais do Rio. O senhor é favorável ao impeachment do governador Pezão? Eu estou achando que está se criando um ambiente que, se não se pagar os salários nos próximos 15, 20 dias, crise agravada, vai ter duas soluções. A solução que ela existe é a intervenção ou é o impeachment. Mais tarde, no Palácio Guanabara, o governador Pezão se reuniu com líderes do Movimento Unificado de Servidores Públicos do Estado e, segundo relatos dos sindicalistas, ele disse repetidas vezes que não sabe se chega ao fim do mandato em 2018. Na reunião, Pezão voltou a prometer a regularização dos salários dos funcionários públicos do Estado, mas afirmou que isso só vai acontecer depois que for assinado em Brasília a adesão do Estado do Rio de Janeiro ao regime de recuperação fiscal, que está travada por causa de falta de consenso na Alerj para aprovação de uma lei de controle de gastos do Estado. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede que a ex-presidente Dilma Rousseff e seu padrinho político, o ex-presidente Lula, prestem depoimentos no inquérito aberto que apura a suposta compra de apoio de partidos políticos à campanha de reeleição da petista em 2014. O ofício de Janot foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Além de ouvir Dilma e Lula, Janot também pediu o depoimento de outras 7 pessoas, entre elas o ex-presidente do PT, Rui Falcão, Gilles Azevedo, ex-chefe de gabinete de Dilma, e o ex-ministro Aloysio Mercadante.
Com base na delação premiada de executivos da Odebrecht, Janot também pediu que outras 11 pessoas de 4 partidos sejam investigadas formalmente no inquérito instaurado contra o atual ministro da Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, e presidente licenciado do PRB. Prestes a ser julgado no processo que investiga se é o real proprietário de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, o ex-presidente Lula disse hoje que espera a avaliação imparcial do caso pelo juiz Sérgio Moro, sem intervenção da mídia. Em entrevista a uma rádio ligada ao PT e a movimentos sindicais, o petista voltou a afirmar que é perseguido pelo Ministério Público Federal. Se tem uma coisa que eu quero é o seguinte: eu já provei a minha inocência, eu quero que ele prove a minha culpa. É verdade. Tem que fazer então isso. eles mexeram com a pessoa errada e eu vou até as últimas consequências para provar a minha inocência. Eu não vou permitir que os meninos da Lava Jato tentem criar uma imagem negativa de uma pessoa que construiu as duras penas trabalhando durante 50 anos. Sabe? Então, eu vou brigar. Se eles acham que os políticos têm medo dele, se eles acham que alguém tem medo, eu não tenho. Ex-presidente Dilma Rousseff presta depoimento como testemunha em processo no qual Lula é réu na Operação Zelotes. Dilma falou à Justiça de Brasília por videoconferência. Ela negou que o ex-presidente Lula tenha interferido em decisões do seu governo, como a que autorizou a compra de caças suecos e a que prorrogou os incentivos fiscais concedidos à indústria automobilística. Nos dois casos, houve a atuação de um escritório de lobby que fez pagamentos a um filho de Lula. Sobre a compra dos caças, Dilma disse que a escolha levou em conta o custo, os gastos com manutenção e a transferência de tecnologia e que o projeto sueco levou vantagem porque o Brasil pôde participar conjuntamente de todo o processo. Sobre a prorrogação dos incentivos, destacou que a medida provisória 627 de 2013 foi relatada pelo ex-presidente da Câmara, preso no Paraná, Eduardo Cunha, do PMDB. Disse que vetou partes do texto que considerou de impacto direto à arrecadação, mas como a emenda tratava da prorrogação até 2020 de um incentivo que já ia até 2015, optou por sancionar essa parte e reduzir o desgaste com os demais vetos. 7 dos 11 ministros do STF votaram a favor para Edson Fachin continuar como relator do caso JBS Friboi e contra a revisão dos benefícios concedidos aos executivos da empresa negociados com o Ministério Público. A sessão foi suspensa e os outros 4 ministros só devem se pronunciar na semana que vem. Hoje, o primeiro a falar foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele acompanhou o voto de Fachin nas duas questões e destacou que uma decisão diferente desmoralizaria o Instituto da Colaboração Premiada. O Estado tem que ser leal, o Estado tem que cumprir a sua palavra, tanto quanto o colaborador. A ministra Rosa Weber foi a que votou mais rápido, em menos de 5 minutos. Ela também foi a favor da manutenção de Fachin e defendeu que cabe ao relator monocraticamente homologar colaboração. Depois foi a vez de Luiz Fux. Ele seguiu o voto dos demais ministros e afirmou que a colaboração premiada foi instituída para enfrentar os crimes de colarinho branco. Eu verifiquei que em todas as delações os delatores estavam de paletó e de colarinho branco. Todos eles. Paletó e camisa de colarinho branco. E houve uma perfeita coerência com relação a essa postura deles, que são, evidentemente, criminosos do colarinho branco. Durante a fala de Fux, os demais ministros debateram pontos de vista sobre a validade do acordo de delação premiada. E os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso subiram o tom. Todo mundo sabe o que se quer fazer aqui lá na frente. Então eu não quero que se faça lá na frente. Já estou dizendo agora que não aceito. Essa é a opinião de Vossa Excelência, deixa outros votarem. Sim, mas está todo mundo votando. Claro. E respeita os votos dos outros. Em consideração à reflexão de Vossa Excelência, eu trouxe a minha. Agora, não pode ser, acho que vou perder, então vou embora. Não, estamos discutindo. Em seu voto, o ministro Dias Toffoli defendeu o contrato de colaboração e disse que ele é um meio de obtenção de prova. O pedido de afastamento de Fachin foi apresentado pela defesa do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB,
que questiona o fato do ministro ter sido designado como responsável pela homologação das delações. Para os advogados, deveria ter ocorrido um sorteio entre os 11 ministros do STF para definir quem seria o relator. Segundo delatores da JBS, a Zambuja e o ex-governador do estado, André Putinelli, receberam 150 milhões de reais em troca de benefícios fiscais para a empresa. Com a decisão do STF, o plenário da corte fica impedido de rever os benefícios concedidos aos executivos da JIF, que inclui os irmãos Batista. Na prática, eles seguem protegidos de qualquer denúncia na esfera judicial. No entanto, o próprio acordo de delação, que inclui liberdade total, pode ser anulado durante a fase de sentença. Isso se for comprovado, por exemplo, que os delatores mentiram nos depoimentos. A defesa da JBS Friboi disse que a empresa é vítima de retaliação do governo porque decidiu colaborar com as autoridades para o esclarecimento de crimes. E agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Em primeiro lugar, isso é uma farsa. É uma reunião ontem, uma reunião hoje, e a votação só vai acabar quarta-feira que vem. Com muita lorota, muito português barroco e pouca verdade. O que acontece ali é o seguinte, a verdadeira disputa que houve é fácil de ser definida. Ou o Brasil comete o vexame que já cometeu de ter dado uma premiação excessiva a um criminoso que poderia ter sido condenado a 2.000 anos de cadeia, ou o Brasil joga no lixo todos os seus compromissos com os países capitalistas, com os países ocidentais, a respeito do combate à corrupção, que exige a colaboração com a justiça, que os inimigos tratam como delação premiada para desmoralizar. Então o Supremo está decidindo só isso. Ou o Brasil se desmoraliza com um excessivo prêmio a uma delação, ou descumpre os acordos internacionais e o mundo da corrupção comemorará com muitos fogos, porque sem delação premiada, ou melhor, sem colaboração com a justiça, não há como desbaratar essas quadrilhas. Então, tudo que você viu, os floreios verbais, isso tudo só mostra o atraso do nosso Supremo, que passa 3 sessões longuíssimas com discurso, com falsa discussão, e não discute, por exemplo, por que é que o Fachin, que é o relator, deu esse prêmio exagerado em cumplicidade com o Janot, que é o procurador-geral, portanto, o chefe do Ministério Público Federal, que permitiu essa licenciosidade de soltar um eventual condenado a 2.000 anos de cadeia, livre, leve e solto pelo mundo. É o caso do seu Joesley Batista. O seu Fachin andou circulando no Senado com Ricardo Saldi, diretor da JBS. O seu Fachin foi indicado por Dilma, que gastou 2 milhões de reais de dinheiro público para prepará-lo para a vitória nesse mesmo Senado. No entanto, ninguém leva isso em conta, até porque Gilmar Mendes, que é adversário da posição, e eu não sei que tipo de alternativa ele teria para isso, enfrentando todo mundo que assinou tratados com o Brasil a respeito de combate à corrupção, disse que todos os 11 ministros do Supremo praticam exatamente o que Fachin praticou. Vamos comemorar e aplaudir que, pelo menos, ficamos com o vexame, digamos, menos nocivo aos nossos interesses e à nossa paz. Bom, eu volto terça-feira que vem direto ao assunto. Até. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandre entrevista o cientista político Bolívar Lamounier sobre a crise no país. Os espaços de trabalho compartilhados, mais conhecidos como coworkings, atraem pessoas para dividir não só as despesas, mas também os benefícios que esses ambientes oferecem. Alguns escritórios têm investido no bem-estar dos profissionais, outros focam no público que vem de longe e precisam de uma estrutura temporária para trabalhar. Mora em Jaguariúna, no interior de São Paulo, e tem uma empresa de licenciamento de eventos. Ela trabalha em casa, mas pelo menos 2 vezes por semana precisa vir à capital para resolver pendências profissionais. Aqui aluga uma sala toda equipada em plena Avenida Paulista.
Ela paga pelo serviço R$ 380 por mês, mais R$ 68 a hora pelo uso do espaço. Valor que, segundo Nayara, seria impossível atingir se tivesse que manter um escritório na capital. Eu fiz o levantamento de custos, porque mais ou menos uns 1.500, 1.600, fora o condomínio, fora internet, então no custo daria uns 2.500 por mês. E eu não teria ninguém para atender telefone, não teria ninguém para recepcionar documentos, nada. Este modelo de escritório econômico vem crescendo no país. Estima-se que já existem mais de 500 espaços de coworkings espalhados por vários estados, sendo que 40% estão na cidade de São Paulo. Esses espaços compartilhados de trabalho apareceram no Brasil há cerca de 5, 6 anos e, com o passar do tempo, estão se adaptando a novas tendências do mercado. Hoje, os coworkings oferecem muito mais do que salas equipadas, espaços reservados para as empresas. Tem muita gente, sim, preocupada com o trabalho, mas também com o bem-estar e a qualidade de vida. Que tal dar uma pausa nos negócios para meditar? Este coworking, em Pinheiros, na Zona Oeste, reservou uma sala para a atividade, onde são oferecidas também aulas de yoga. Foi a primeira no país a implantar esta mistura de trabalho e relaxamento. Também é possível dar uma pausa da correria tomando um café com produtos orgânicos e até comprar livros e revistas numa pequena livraria, tudo em um único espaço. Então a ideia é a gente, além de espaços compartilhados para receber empresas e trabalharem aqui dentro, a gente oferecer coisas que cuidam da qualidade de vida, do bem-estar social, físico, alimentação. A empresa tem 5 unidades em São Paulo e uma em Nova York, que podem ser utilizadas pelos clientes. O plano básico para usar as áreas compartilhadas custa R$ 299 por mês. Luciana trabalha com comunicação e preferiu o plano fixo, com uma sala só para a empresa dela. Neste caso, são R$ 849 por mês. A minha empresa já existe há 15 anos, então eu passei 15 anos pensando em material de limpeza, pensando na infraestrutura, se a internet está funcionando, se enfim, o ar-condicionado quebrou e se a luz precisa ser trocada e de repente, enfim, eu não preciso mais pensar em nada disso. Banco Central prevê inflação menor em 2017 e 2018. Segundo o relatório trimestral de inflação divulgado hoje, a expectativa para o IPCA deste ano caiu para 3,8%. Para 2018, o cenário de mercado indica que o IPCA ficará em 4,5%, dentro da meta. No relatório, o Banco Central espera que haja deflação em junho. Na Noruega, o presidente Michel Temer reconhece que o Brasil vive uma crise política e afirma que vai recorrer da decisão da Justiça de Brasília de não aceitar sua queixa contra o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Durante a viagem, o presidente também voltou a afirmar que o país deixa a crise severa para trás. Temer falou ao jornal O Estado de São Paulo que há uma crise política evidente e disse que está tomando as providências mais variadas para defender os aspectos, primeiro institucionais da presidência, mas também morais. Ele afirmou ainda que vai recorrer da decisão do juiz Marcos Vinícius Reis de não aceitar a queixa-crime dele contra Joesley Batista sob a alegação de difamação, calúnia e injúria. Nas palavras de Temer, o que o juiz disse é que se você ofender alguém, isso é liberdade de expressão. Se for assim, e eu não vou fazer isso com ninguém, mas se eu quisesse fazer o que ele acabou dizendo, eu poderia dizer as maiores barbaridades das pessoas da família de alguém e dizer que é liberdade de expressão e que não se pode fazer nada. Em encontro com empresários noruegueses, Michel Temer fez um discurso garantindo que o governo vai continuar avançando na agenda de reformas. O Brasil, digo sem medo de errar, está deixando para trás uma severa crise de sua história. Temos levado adiante reformas que não se via no nosso país há muitos anos. É uma agenda que está trazendo de volta investimentos, que está recuperando o crescimento.
Ele reafirmou que dialoga com o poder legislativo e insistiu que há muitas oportunidades de investimentos no Brasil. E queremos que os investidores noruegueses façam parte deste momento muito saudável, muito próspero que estamos realizando no nosso país. A Noruega é o 8º maior investidor do Brasil e atua principalmente no setor de óleo e gás. O país também é o patrocinador mais forte do Fundo Amazônia, que financia projetos de proteção da floresta. Entre 2009 e 2016, a Noruega doou cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Mas agora, como há registro do avanço do desmatamento, o cálculo do governo norueguês é que a doação deva cair pela metade. O ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, que está na comitiva do presidente, foi questionado pela imprensa se é possível garantir que o desmatamento na Amazônia vai diminuir. Só Deus pode garantir isso, mas eu posso garantir que todas as medidas para diminuir o desmatamento foram tomadas. Amanhã, Temer continua a agenda de compromissos com autoridades da Noruega. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A crise mais severa está ficando para trás, até como disse o presidente Temer, mas estamos longe de uma retomada mais consistente. A economia está se recuperando em ritmo bem lento, que pode ficar mais lento ainda com a crise política, que o presidente lá no exterior está tentando fazer de conta que não existe. Ele viajou, mas a crise ficou e com mais incertezas. Basta ver como o noticiário econômico está focado na queda da inflação, dos juros e nas reformas. O Banco Central, no relatório trimestral, prevê, como nós vimos, inflação de apenas 3,8% este ano e abaixo da meta também no ano que vem. Manteve a previsão de expansão de 0,5% da economia, mas pelo crescimento do PIB no primeiro trimestre, os dados de atividade de abril e do começo de maio. Depois houve um divisor de águas, a delação da JBS, que jogou incertezas no cenário político ao envolver diretamente o presidente Temer. E isso pode atingir a economia. De um lado, pelo impacto que pode ter na confiança e também nos investimentos. Os agentes econômicos vão adiando decisões à espera de uma definição de cenário. De outro lado, pelo comprometimento das reformas. Voltamos na política ao ponto que estávamos pouco mais de um ano atrás, sem saber se o presidente fica ou não fica, e ficando, se terá governabilidade. Isso já está tendo influência no andamento das reformas. Por mais que o governo tente minimizar a derrota com a rejeição da reforma trabalhista pela Comissão de Assuntos Sociais, foi uma indicação de perda de força. Perdeu votos na própria base. Se a reforma trabalhista, que tem menos resistência, está enroscando, as dificuldades devem ser maiores com a da Previdência, mais importante do ponto de vista do ajuste das contas públicas e a reforma que enfrenta a maior oposição, sendo que é a que vai mexer mais com a confiança, a atração de investimentos e o comportamento do mercado. Quando o Banco Central destaca as incertezas de cenário, está considerando mais esse aspecto. Uma trava nas reformas pode ter impacto bem negativo sobre a economia, podendo mexer até com a inflação, se o dólar ficar mais pressionado, por exemplo. É por isso que, mesmo no ambiente de atividade ainda fraca e inflação bem baixa, o Banco Central cogita a redução do ritmo de corte dos juros, que pode até não acontecer se não houver surpresas mais negativas até a próxima reunião do Copom, em julho. Eu volto na segunda. Até lá. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E lembrando que após o esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista político Bolívar Lamonier. Palmeiras e Santos voltaram a vencer no Campeonato Brasileiro e o São Paulo, de Rogério Ceni, olha, continua o calvário de derrotas. Parece que o Ceni não está muito bem como técnico, né? O São Paulo também não está nada bem. Com a derrota de ontem em Curitiba, o São Paulo está a apenas 1 ponto da zona do rebaixamento. Já o Santos subiu para a 3ª colocação com 16 pontos, enquanto o Palmeiras ocupa a 7ª com 13. O líder Corinthians joga neste momento em Itaquera contra o Bahia, partida que está empatada em 0-0, por enquanto, né? O Grêmio, que é o vice-líder, também joga logo mais 9 da noite contra o Curitiba. Vamos agora aos gols dessa 9ª rodada que começou ontem. Jogando no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense após o cruzamento de Roger Guedes, que terminou com o gol do colombiano Borja. Palmeiras 1, Atlético Goianiense 0 o placar final.
No Barradão, o Santos conseguiu vencer o Vitória e o também colombiano Copete foi o autor dos 2 gols do jogo, ambos vindos de assistências de Bruno Henrique. Final, Vitória 0, Santos 2. Em Curitiba, o São Paulo perdeu mais uma. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Wanderson. Final, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. O clássico carioca entre Botafogo e Vasco começou com o time da Estrela Solitária abrindo o placar nesse gol de Roger. Ainda no primeiro tempo, o Fogão ampliou após Vitor Luiz acertar o canto do goleiro Martim Silva. Na etapa final, Roger fez mais um, o segundo dele no jogo e o terceiro do Bota na partida. Somente aos 36 minutos, o gigante da colina reagiu e conseguiu marcar o gol de honra. Caio Monteiro recebeu o passe de Luiz Fabiano e foi para a rede. Final, Botafogo 3, Vasco 1. A vitória do Fluminense sobre o Avaí em Florianópolis começou depois de uma lambança do goleiro Kozlinski, que tentou driblar o atacante Henrique, mas perdeu a bola para o artilheiro do campeonato marcar o gol, 1-0. Pouco depois, Scarpa cobrou escanteio e o lateral Maicon acabou marcando contra, 2-0. No segundo tempo, o Mascarenhas chutou de longe, a bola desviou em Maicon de novo e foi para o fundo da rede, encobrindo o goleiro. Final, Avaí 0, Fluminense 3. Celso, e o São Paulo, hein? O Rogério Ceni, que sempre foi um ídolo aí para a torcida, agora não está demonstrando resultado como técnico, né? A gente sempre dizia que ele tinha respaldo, né? A tolerância com ele seria maior do que com qualquer outro treinador pela história que ele construiu no clube. Só que essa tolerância também já está acabando. Uma nova derrota pode gerar um clima difícil de ser administrado e até mesmo a demissão dele. Realmente, São Paulo faz um campeonato muito bom. Você acha que ele precisa aprender mais como técnico? Isso com certeza, mas pode aprender agora no clube também. Ok. E na Rússia, a Alemanha empatou hoje com o Chile pela Copa das Confederações, né, Celso? O jogo terminou em 1-1 e os gols foram marcados por Stindl para a Alemanha e pelo atacante Alexis Sánchez do lado do Chile. O empate, as duas seleções estão empatadas com 4 pontos na liderança do grupo B da Copa das Confederações. Pelo grupo A, México e Portugal também estão empatados com 4 pontos cada. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã. É com você, Gabriel. A seguir, Maria Lídia Flândula entrevista o cientista político Bolívar Lamonier. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não comecei no jornalismo, mas eu era comunicadora, eu fazia palestras. Então foi aí que eu descobri que tinha aptidão e interesse para o jornalismo. Escolher uma faculdade naquela altura do meu campeonato não era fácil. Eu tinha ali um nível de exigência, eu queria algo mais. E eu descobri a Faculdade de Jornalismo da Casper Libero, que era muito conceituada pelos resultados conquistados nesses anos todos. As habilidades necessárias para o exercício da função, eu precisava aprender de uma forma sistematizada com professores qualificados. E isso eu consegui na faculdade, aqui na Casper. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. A arte transformou o mundo e vai transformar você. Chegou a coleção Folha ao Mundo da Arte. Todo domingo um livro por R$19,90 cada. Na compra do primeiro volume, grátis o segundo. 25 de junho nas bancas. Colecione. Bonitinha, bonitão, como é que foi a sua semana, hein? Que olha, na minha só teve coisa boa. Se você quer curtir os momentos mais marcantes da semana do Rony, é só ficar com a gente. Perdeu aquela entrevista interessante? Essa é a sua chance. Curtiu aquele musical maravilhoso? Que tal rever comigo, então?
Tudo seu o melhor da semana. Todo domingo, 6h30 da tarde. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise das possíveis saídas para a crise política brasileira. Para uma avaliação das propostas de superação dos impasses políticos do momento, eu entrevisto o cientista político Bolívar Lamounier, diretor da Augurium Consultoria. Muito obrigada, Bolívar, por estar conosco. Prazer muito grande, Maria. Boa noite a todos os espectadores do programa. Bolívar, a saída para a crise é o desafio do momento. Então, eu quero ouvir de você se já dá para ver com clareza que caminho seria esse. Se são as tais das eleições diretas já, antecipação das eleições gerais, ou aquilo que está previsto na Constituição, se Temer cair, eleição indireta, ou ainda, do ponto de vista prático, mais oportuno seria, deixa o Temer levando esse governo até o fim do mandato e aí toma posse o eleito em eleições diretas em 2018. Você vê com clareza o que seria melhor para o país? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu creio que a melhor solução é o Temer permanecer na presidência até a eleição de 18, contanto que ele esclareça, melhor do que esclareceu até agora, as acusações que lhe foram feitas, as revelações que foram feitas, inclusive pelo Joesley Batista, não entro no mérito da pessoa, nem da gravação, mas foram ditas coisas muito sérias ali. A vitória do Temer no Tribunal Superior Eleitoral foi uma vitória de pirro, porque é um tribunal de pouca autoridade, né? E que não decidiu juridicamente, decidiu ignorar provas. Então, o Temer, dando esclarecimentos cabais à sociedade, eu creio que a melhor saída é completar normalmente o mandato. Agora, se por acaso isso não acontecer, ou se ele se enfraquecer mais, se houver mais críticas, mais... prova cabal, né? Aí, sem a menor dúvida, o que nós temos que fazer é cumprir o artigo 80 da Constituição. Eleições indiretas, né, e assume o que foi eleito pela Agora, Câmara. Bolívar, tá certo, preceito constitucional cumpre-se. Entretanto, o argumento de quem entende que antecipação de eleições agora é o seguinte, que o Congresso, na composição que tem e com o envolvimento de parlamentares que lá estão, sem a menor credibilidade, por denúncias, muitos deles réus em muitas ações, que isso já teríamos um novo presidente igualmente comprometido, porque quem define quem seria não tem a legitimidade para isso, considerando essas características que eu mencionei. É um argumento que nesse sentido, fortalece o argumento de que a saída é antecipação de eleição? Não fortalece de modo algum. O argumento não se sustenta. Quer dizer, se nós formos levar ao pé da letra essa argumentação, então nós temos que fechar o Congresso imediatamente. Ele não pode se pronunciar sobre assunto nenhum. Se ele não tem legitimidade para cumprir a Constituição, ele não tem para legislar sobre coisa alguma, né? Nós temos que aí verificar que a questão da legitimidade envolve julgamentos de valor, julgamentos morais, inevitavelmente subjetivos. E as pessoas não são unânimes a esse respeito. Há quem pense que tais e tais deputados estão comprometidos, outros pensam que tais e tais outros. Então nós não podemos, com base num raciocínio subjetivo, dizer que não existe a instituição congressual. É claro que ela existe, está aberta, está funcionando, portanto, apta a cumprir o mandato constitucional. Agora, é interessante, ontem eu li um artigo de Delfim Neto em que ele fala que no Brasil nós vivemos, aqueles que têm poder de decisão, um dilema que é escolher entre a ética da convicção, ou seja, eu ajo conforme aquilo que eu penso, mesmo que seja prejudicial ao país, que haja consequências, ou a ética da responsabilidade. Mesmo acreditando que isso não é aquilo que deveria ser, é melhor para o país. Aí a pessoa estaria, quem tem poder de decisão, avaliando as consequências para a continuidade dos dias. O que é que deve prevalecer? A ética da convicção ou a da responsabilidade? Essa distinção é muito rica, mas nós não podemos levá-la aos extremos. Levando aos extremos, como
acho, com todo o respeito que o ministro Delfim Neto fez, nós chegamos a uma conclusão muito preocupante. Né? Então vamos parar todas as investigações em curso, vamos restaurar todo o funcionamento das empreiteiras corruptas. Por quê? Porque o que importa é evitar consequências maléficas ao país, não é? Bom, desse ponto de vista, temos que alterar o script do que está acontecendo no Brasil. Suspendamos, então, a aplicação das leis, não é? Suspendamos as investigações, porque tudo isso seria convicções abstratas, para evitar consequências negativas. Quer dizer, o argumento também não se sustenta. Certo. Agora, nós não podemos levar aos extremos. E a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, pela validade do acordo das delações premiadas homologadas pela Justiça, foi decisão jurídica ou política? Foi pela ética da convicção ou pela ética da responsabilidade? Eu acho que aí nós aí não estamos diante desse dilema. Né? A delação premiada está nas leis, é uma lei de 2013, ela é perfeitamente legítima, é perfeitamente jurídica. Os juízes têm que avaliar caso a caso se esta ou aquela delação merece ser homologada, mas o instituto, né, a figura jurídica da delação não está em discussão. Eu só gostaria que o Supremo Tribunal Federal desse um passo mais corajoso, mais altivo e revisasse o acordo feito com os irmãos Batista. Que pode ser feito ao final do processo. Pode ser feito. Né? Isso aí ficou claro. Aquilo, sinceramente, é a prova cabal de que no Brasil nós temos duas justiças, né? Uma dos poderosos e outra do cidadão comum. Bolívar Lamonier, muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Com você, Gabriel. E uma última notícia, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, autorizou um novo inquérito contra o senador afastado Aécio Neves, do PSDB. Desta vez, a investigação apura o crime de lavagem de dinheiro e teve como base a delação da JBS. Ao todo, o tucano é alvo de 9 inquéritos no Supremo. O ministro também determinou o envio de investigações sobre Andréa Neves e Frederico Pacheco, irmã e primo do senador, para a primeira instância da Justiça Federal, em São Paulo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Eu volto às 10 horas e te espero. Até lá. O prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, comenta sobre sua gestão no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.